Olá a todos, meus amigos. Eu esqueci-me de gravar esta parte lá na Polónia, portanto, estive na Polónia, cheguei mesmo hoje. Até temos aí, ó, que compramos lá. Olhem, uma caneca também, Varsóvia. Não gravei outras coisas que eu fui porque aproveitei isso, e quando eu vou para aproveitar eu não filmo, não tiro fotos, não, nem sequer estou no telefone para realmente aproveitar aquele momento, mas o Museu da Revolta eu decidi gravar, portanto espero que todos gostem. Já sabem, às vezes não irei falar exatamente tudo ao detalhe, pois eu estou realmente a aproveitar aquilo, pois é inacreditável que eu esteja ali, então eu nem consigo explicar as coisas a minha cabeça nem consigo pensar, só o facto de saber que está ali. Portanto é isso, fiquem com o vídeo e até já, pessoal, espero que gostem. Cheguei agora e já temos aí um baralho, e depois temos aí os ímãs. Tenho este, a luz aqui é um bocado má, e temos este aqui. Portanto, agora vamos continuar aí. Isto está tipo cheio, tipo um bocado. Então, aqui temos a explicar o início da guerra, que para quem não sabe, após Hitler fazer o pacto Molotov-Ribbentrop a 23 de agosto, sendo que a 19 de agosto já tinha sido assinado outro acordo, neste caso comercial, com a União Soviética. A Alemanha nazi então invade a Polónia, estamos aqui em Varsóvia, e depois, 2 semanas mais tarde, a União Soviética conquista o resto, dado de brinde pelos alemães, e o povo polaco sofreu tanto de um lado, o lado dos alemães, como do outro, o lado dos soviéticos. E como eu vos disse, está bem explícito aqui a parte que ficou para os alemães e a parte que ficou para a União Soviética, assim dividindo os dois. Assim Hitler não corria o risco de ser invadido pela União Soviética e podia-se focar em aquilo que seria a França, Bélgica, etc. Um facto interessante, como aparece aí, foi a igreja, porque a igreja era meio visto como uma resistência nacional, então claro que os nazis preocuparam-se muito com isso. A verdade é que Hitler não gostava muito dos católicos, principalmente Goebbels odiava, então poderia existir na medida em que ficasse under the state, em baixo do Estado, mas assim que representasse algo mais, seriam expurgados e mortos. Portanto, como vocês podem ver, isto também fala sobre aquilo que foi o gueto dos judeus. E se eu estiver a gravar assim é porque está aqui tipo muita gente, mas fala muito daquilo também, aquilo que foi o Holocausto, como também os alemães aproveitaram-se das terras conquistadas em 39, em setembro, para fazer aquilo que foi o Holocausto. E aqui falam muito sobre os movimentos de resistência que existiu aqui entre os polacos, não só contra os alemães, mas também contra aquilo que foi a União Soviética. Portanto é muito interessante ver quantas pessoas morreram para tentarem ser livres, não é? Como eu disse, contam muito aquilo que foi a tentativa de resistência polaca, mas a verdade é que a Polónia, como diz aqui, contra um exército muito bem treinado alemão, era impossível derrotar, e depois ainda por cima com a chegada da União Soviética, passado 2 semanas. Mas aqui tem vídeos, tem muitos símbolos, muito daquilo que foi a resistência polaca. Pessoal, tendo aqui a nossa visita, temos aqui os uniformes,
Eles falam muito sobre a resistência polaca, falam muito do Holocausto, mas em grande parte deve-se àquilo que foi as SS. Hitler não teve tanta mão naquilo que foi os campos de concentração e Hitler nunca pisou um. Aqui temos muita coisa, mas falam muito sobre a resistência polaca principalmente. E acho que isso também se nota nas ruas. Nós estamos aqui em Varsóvia e nós vemos praticamente por todo lado bandeiras da Polónia, etc. Portanto, isto condiz com aquilo que a gente vê, que é um forte sentimento de ser polaco. Ainda temos aqui direito a cinema. Muito fixe. Para quem realmente quer entender os acontecimentos históricos da resistência polaca principalmente, e também, claro, sobre a invasão, eu recomendo a gente vir aqui, mas aqui fala-se realmente muito sobre a resistência polaca e é muito interessante. Descendo o museu, temos a parte de Germans in Warsaw. O que é isto? Não é, portanto, não é. E portanto, temos primeiro mais um videozinho. Eles gostam muito dos videozinhos, pelos vistos. E temos aqui uniforme, equipamento. Então aqui deve ser realmente só sobre os alemães. 21 września 1944 roku. Pessoal, isto aqui é tipo... Eu sinto-me uma criança aqui. Eu até podia estar a comentar sobre a história e assim, mas eu nem consigo comentar. Eu nem consigo explicar-vos. Temos vários documentos, eu nem consigo explicar um a um, porque tipo, eu nem, não é? Um bocado inacreditável estar aqui, mas e está a tocar o Erika ali ao fundo. Vamos lá já. Outra vez sobre o guete. Aqui temos mais historinhas, como eu disse, SS, pessoal. Se querem entender aquilo que foi o Holocausto, estudem sobre SS, Himmler, muito importante. Estamos no teto, e o Vitor está no teto, que é, isto é mesmo. Pessoal, é tipo, venham aqui, vale a pena. Uma suástica, outra no chão. Como eu vos falei, é onde é que sai este? Heinrich Himmler, o líder das SS. Isto sai, pessoal, vocês mexem aqui e vai-vos contar a história do Himmler. O Himmler era o gajo mais mesquinho dos líderes, dos principais líderes alemães. Era uma pessoa extremamente esquisita, mas ele foi dos políticos mais produtivos do século XX, porque ele conseguiu transformar a SS numa máquina de guerra, uma máquina de matança. E aquilo que ele fez nos campos de concentração, a maneira que ele fez, a estruturação dos campos de concentração, muito se deve não só, claro, ao Himmler, também se deve ao seu vice, mas em muito realmente se deve ao Himmler. Portanto, temos vários generais da SS, e não só da SS, mas muito da SS. E portanto, isto é só qualquer coisa, não é?
Oh, pessoal, e agora estamos numa réplica de um túnel da Segunda Guerra Mundial. O que é tipo normal, não é? Olha, e para onde é que nós vamos? É por aí? Aqui é a saída. Portanto, vocês já têm cinema, têm túneis da Segunda Guerra. Pá, eu não podia ir para militar. Fico só mesmo na parte de estudar. Ui, que é isto? É cansativo. Ui, se eu não visto para amanhã, também não estou a matar com ele. Isto é muito fixe. Só para dizer outra vez. Não sei se eu já disse, mas isto é muito fixe. Cima. Isto tem que gravar tudo. Olha o que é que nós temos. Já estou cansado. Olha, pessoal. Isto cansa. E está ali o Stalin. Só para. Está ali. O Stalin. Que é um dos motivos do Hitler perder a guerra, não é? Também muito em deve-se aquilo que Stalin usou, a maneira, a tática que ele usou no exército ir recuando, porque a Rússia é grande para o Mundial, e também com o financiamento dos norte-americanos, porque o Japão era aliado da Alemanha. Portanto, vários motivos fizeram com que a Alemanha nazi, apesar de todo o território que conquistou nos primeiros tempos de guerra, perdesse tudo. Ei, não dá para ir. Era tão fixe. Mas já é fixe ver aqui. E pessoal, isto nunca mais acaba, ok? Vocês conseguem estar aqui tipo 4 horas, ok? Tranquilamente. Porque isto fala sobre o avanço alemão, o avanço soviético, que nós ainda não chegamos lá. Portanto, eu não sei quanto tempo de vídeo já tem, mas ainda nem chegamos à parte. Já vimos sobre no início, mas nem vimos totalmente a parte soviética. Portanto, isto é enorme. Acho que isto aqui é. Eu fiz a reserva online, agora não sei ao certo, mas acho que é 35 zlotys, que é tipo. Agora a conversão, eu vou dizer que é tipo 13 euros. Talvez. Mas pronto, pessoal, vocês gostam da Segunda Guerra, isto é tipo perfeito. Temos ali outro vídeo, aqui é o cinema. E é isso, pessoal. Se vir alguma coisa mais interessante, eu vou ver, mas se eu me lembrar de gravar, porque nem me lembro, eu venho. Uma sala também dedicada à conquista, aos polacos. Este é o som da parada militar em honra do Hitler. Importante referir que depois a Alemanha nazi e a União Soviética fizeram a parada Brest-Litovsk, no qual os dois marcharam juntos a celebrar a sua amizade e a conquista da Polónia, que mais tarde acabaria. Aliás, muito rápido acabaria. E agora, começando a parte, ou a era soviética, temos logo o símbolo comunista, não é? Logo para começar. E agora tudo será sobre a União Soviética, a representar os operários da fábrica e os operários do campo. É o símbolo comunista, para quem não sabe. Portanto, agora vamos falar principalmente sobre Joseph Stalin. Já está aqui. Propagandas da época e não só. Então, todas as pessoas foram importantes no contexto da Polónia. Está a tocar música da União Soviética. Isto é fixe. Outra vez. Eu não sei se vai mostrar o famoso cartaz do Stalin com o Hitler. Fazia sentido. Não sei se vai mostrar, mas tipo, isto aqui é tipo incrível.